Eu falei ontem, inclusive, nesse dia de dúvidas com as alunas do Comunicação Intuitiva Animal, o Theta Healing foi uma das ferramentas que mais me empoderou e me capacitou de eu poder olhar para da onde veio isso, né? Então a Luali falou assim, trago essa imagem desde criança. A Carla falou algo que não tratamos no passado. O Theta Healing foi uma ferramenta para mim tão importante de eu poder olhar melhor, acessar de uma forma mais profunda o que isso está mexendo comigo. E às vezes você falou assim, quem eu tô querendo salvar? Tipo, que situação do passado eu tô querendo salvar, mudar? É aquele Quem foi cachorro que aconteceu abandonado no de passado, verdade, né? é o sentimento que eu tive, quem foi abandonado de verdade, né? Às vezes Uhum. a gente foi abandonado, né? E a gente... Então, o Theta Healing foi uma das técnicas que mais mexeu comigo de me empoderar, de eu fazer... É uma técnica que eu posso fazer comigo e fazer com o outro. Casa muito bem com quem trabalha com os animais, com a comunicação, porque dá para usar, mas é uma técnica que mexeu muito comigo, assim, né? Para mim também, Ri, já que você citou aí o Tata Healing, né? A gente começou meio que juntos, né? Nesse caminho, né? E realmente É, eu conheci por causa de você. foi um Né? divisor de águas, né? Porque eu vivia uma vida de inconsciência e eu nem sequer sabia que eu era uma vítima da minha vida, né? Do mundo, enfim. E eu vivia uma vida de inconsciência ali, muito desaterrada, muito irritada, muito estressada, muito combativa, né? Sem sequer perceber, né? E aí o Tata Healing me trouxe a oportunidade de olhar para as minhas questões, de onde que eu tô vindo, né? Para então eu saber o porquê que eu tô aqui hoje, nesse presente, né? E aí, então, formatar ali, né? Criar ali uma estratégia para quem eu realmente quero ser, né? Para o que faz sentido para mim viver, né? Nessa experiência. Porque até então você vai sendo empurrado, sabe? Como se fosse em uma avalanche sem se dar conta. E aí você falou, né? Que a gente tanto pode atender o outro, né? Quanto pode se auto-atender. E esse processo é muito importante para mim, porque ele incentiva muito essa autoindagação, né? Então, se eu tenho um conflito com você, né, que vai para um atrito, porque a gente não conseguiu resolver o conflito, e aquilo me toca, eu paro e penso, mas o que isso diz sobre mim? Mas o que eu estou sentindo? Né? E é muito comum as pessoas falarem assim, como você está se sentindo? O que você está sentindo? A pessoa fala, é ruim, né? É ruim, já é um sinal claro de que ela não sabe nomear as emoções, né? Então a gente vai Verdade. dentro desse caminho, fazendo, dentro dessa abordagem, né? Fazendo esse reconhecimento de como essa pessoa funciona, do que aconteceu com ela, nomeando, validando. Por quê? Porque senão, se a gente não trazer para o consciente quais são as causas reais da nossa aflição, a gente vai viver repetindo, 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 em um looping infinito. E isso vai fazer com que a gente não viva uma experiência que pode ser mais leve, a gente viva sobrecarregada, sobrecarregado, com que a gente sofra e pegue, né? Carregue aí questões que são até coletivas, né? E a gente não dá conta mesmo. Isso faz com que a gente não seja efetivo na nossa colaboração com o todo, né? Por quê? Porque primeiro a gente tem que estar com as nossas necessidades atendidas, né? A gente tem que colocar primeiro a máscara de oxigênio em nós, né? E a gente aprendeu a se autorregular através do Sim. externo. Então, eu coloco primeiro a necessidade do outro, né? Para depois... Ou nem penso, né? Nem imagino que eu tenho necessidades, né? Aí isso vai gerar, né? Um esgotamento, um burnout, uma depressão, né? Depressão fala muito desse lugar onde eu não pude me expressar, né?
Então, é bem complexo mesmo. E aí, só para finalizar essa fala, o Theta Healing foi o que me empoderou mesmo, né? E me deu autonomia, porque quando eu não tinha um suporte ali, né, eu tinha esse lugar aí de autoindagação que fazia primeiro com que eu cessasse ali o atrito, olhasse para mim e percebesse qual que é a minha imagem interna que está me guiando, por que que isso é importante, né? Ao invés de falar, nossa, mas isso está acontecendo comigo outra vez, a pergunta é, o que eu estou aprendendo com isso? Né? Por que que eu estou revivendo essa situação? Né? E aí, nossa, Sim. não tem como expressar, né? O ganho que a gente tem quando a gente se autorresponsabiliza pelas nossas questões, né? Porque a gente vira adulto. Sim. Não é menosprezar, não é que ela fala assim, ah, parece uma criança, não é isso. É, É no sentido literal de que a gente está ativando um comportamento de quando a gente era criança, porque a gente ficou preso naquilo, aquele trauma, né? A gente está revivenciando e sim, expressando o sim, de comportamento momentos onde a gente daquele não tinha momento, recursos. Então, né? hoje, na situação atual, a gente Sim, já tem recursos disponíveis, mas a gente cai numa armadilha, né? Que é esse circuito fechado que a gente está acostumado, né? A funcionar inconscientemente, e aí, mesmo tendo opções, né? De outros recursos disponíveis para lidar com a situação, eu acabo automaticamente, né? Reagindo daquela mesma forma, seja através dos sentimentos, das ações, da reatividade, fugindo, né, da situação. Então, as emoções, elas têm um caminho neuronal, elas têm memória, sabe? Não é só, ai, tô triste. Não, para você chegar na tristeza, tem todo um caminho que o seu sistema sim, nervoso aprendeu a percorrer e está gravado aqui. E aí, com o Theta Healing, né? sim, Você vai conseguir, né, perceber quais são essas conexões, né? E como deixar de olhar só para a parte negativa, né? Onde a gente polariza, e passar a olhar também para o benefício, para o aprendizado, para a virtude daquela situação, né? No nosso desenvolvimento enquanto ser aqui, né? Nessa experiência. sim.